O coronavírus tem atacado pessoas sem distinção. O pobre, o analfabeto, o doutor, o rico, todos. O chinês, o japonês, o americano, o africano, o brasileiro, o europeu, todos têm sido vítimas do coronavírus. Nesse sentido, o coronavírus é democrático, ninguém está livre. Isso mostra a vulnerabilidade do ser humano, a fragilidade do ser humano. Ser humano, muitas vezes arrogante, orgulhoso, que tem declarado sua independência de Deus. Agora, através de um vírus, nós verificamos o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos vulneráveis e o quanto nós precisamos orar. E se precisamos orar, se precisamos buscar a Deus em oração, então vamos aprender a orar. Vamos aprender a orar como Jesus ensinou a orar. Por isso eu peço que você me acompanhe na leitura de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15. Mateus 6, 9 a 15. Diz assim: portanto, orem assim. Então Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Ele diz: portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Antes de continuarmos, vamos orar, mas agradecemos. Nós te louvamos pela tua palavra. Precisamos, Pai, da sabedoria, da capacitação, da iluminação do teu Santo Espírito, para que haja compreensão e para que possamos aplicar isso nas nossas vidas. Nós rogamos, nós pedimos de Cristo Jesus. Amém. Vamos então verificar, vamos separar alguns elementos da oração do Pai Nosso que precisamos incluir, que precisamos aprender. Então, como nós devemos pedir pelas nossas necessidades? Primeiro, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É verdade que na linguagem bíblica, quando nós pensamos em pão, não é uma referência única e exclusivamente àquele pão que é feito de farinha. O pão na linguagem bíblica, ele simboliza as nossas necessidades básicas. E Jesus está ensinando que os seus discípulos devem orar a cada dia, pedindo para que essas necessidades básicas sejam supridas. Nós precisamos depender de Deus. Por isso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus não ensinou assim: Deus nos dê o pão toda essa semana, todo esse mês, todo esse ano. Mas Jesus ensinou a orarmos diariamente pelas nossas necessidades. E nós vemos que o povo já estava sendo instruído sobre isso desde o Êxodo. Então, no maná, o maná é um bom exemplo de como que o povo, de como que eu e você precisamos depender de Deus. No maná, Deus mandava o pão a cada dia. O maná vinha todas as manhãs e o povo precisava recolher diariamente o maná. E se recolhesse para o dia seguinte, ele estragava, exceto na sexta para o sábado. Mas o povo, ele foi ensinado a depender de Deus diariamente. Então, com o maná, o povo precisava depender de Deus. Ele precisava esperar que no dia seguinte Deus ia suprir
a necessidade do povo. E Jesus nos ensina a mesma coisa, quando ele fala para os seus discípulos orarem dessa forma: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, quando nós oramos, nós precisamos aprender a confiar. A oração, então, não é só colocar desejos e palavras e sentimentos diante de Deus. A oração requer dependência. Se você está pedindo para Deus alguma coisa, então você está dependendo de Deus para receber aquilo. Não é possível se dirigir a Deus em oração e não crer que Ele vai suprir a necessidade. Então, Jesus ensinou aos discípulos que os discípulos deveriam depender diariamente de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus ensinou também a orar pelas necessidades, por aquilo que precisamos. Isso não significa que Deus não possa atender outros pedidos. Sim, os salmos que acabamos de ler, no versículo 4, Salmo 37, 4, diz assim: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então podemos pedir. No entanto, precisamos tomar cuidado. Qual o propósito daquele pedido? Por que queremos isso? Porque também a Bíblia nos traz algumas advertências sobre os desejos. Olha o que diz Tiago 4,3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então podemos pedir por coisas que desejamos, que queremos sim. Mas como nós aprendemos nos Salmos, precisamos estar satisfeitos em Deus, precisamos estar deleitados em Deus, precisamos ter um relacionamento com Deus, e assim Deus sim satisfará os desejos do nosso coração segundo a sua vontade e o seu querer. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na verdade, todos dependem de Deus. Seja crente ou seja um incrédulo. O ateu depende de Deus também, mesmo que ele não creia. Porque se Deus não der um clima favorável, se Deus não proporcionar chuvas, não haverá alimento no campo. E não havendo alimento no campo, seja ele incrédulo ou não, ele não terá o pão. Então todos dependem de Deus. E nós começamos falando que todos nós somos vulneráveis. E o Covid-19 tem revelado isso de forma muito patente. Todos nós somos vulneráveis, todos nós somos frágeis, todos nós dependemos de Deus. E se todos nós dependemos de Deus, então vamos aprender a orar, a pedir a Deus como Jesus nos ensinou. Quem pede precisa confiar que Deus supre as necessidades. Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, Deus, no seu imenso amor, não poupou o seu próprio filho por mim e por você. Ele enviou o seu filho por amor a mim e a você. E se ele deu o que foi mais precioso, o que foi mais caro, ele não nos dará as outras coisas? É o que diz o texto. Então, que fé é a nossa? Se Deus nos deu o que é mais grandioso, Ele não nos dará aquilo que nós precisamos? Isso é uma reflexão muito importante. Quando estamos ansiosos, quando estamos temerosos, quando estamos angustiados, devemos saber que o Deus que servimos é um Deus de amor. É um Deus
que cuida de nós. E ele demonstrou isso enviando o seu Filho, Cristo Jesus, morrendo na cruz do Calvário, para mim e para a sua salvação. E como diz o texto, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então precisamos aprender a orar, e precisamos orar a cada dia, pedindo a Deus que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, esperando, confiando e dependendo da providência dele. Amém? O segundo elemento da oração dessa segunda parte diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas. Pedir perdão a Deus e não estar disposto a perdoar o irmão é uma incoerência. Você pedir para que Deus o perdoe e não estar disposto a perdoar o irmão que errou e falhou contra você é totalmente incoerente. A reciprocidade é um vínculo colocado pelo próprio Deus. Então, o próprio Deus é que vinculou essas coisas. Precisamos perdoar o irmão para recebermos também o perdão de Deus. Pois sabemos que uma pessoa que não perdoa, na verdade, é uma arrogância, é um orgulho. Vamos considerar que Deus, sendo totalmente santo, totalmente justo, perfeito, moralmente perfeito, ele nos perdoa, nós que somos pecadores. Então, a justiça maior é a justiça de Deus, é a justiça perfeita. E quando nós falamos que não perdoamos o irmão, então, mais ou menos, estamos falando para Deus que a nossa justiça é melhor do que a de Deus. Ora, se Deus perdoou, quem somos nós para não perdoarmos? Por isso, o texto diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. A não concessão do perdão é estar julgando a justiça de Deus. 1 João 4:20 diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. Então, entre as nossas petições, entre as nossas necessidades, a segunda delas é a respeito do perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Devemos pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, assim como nós estamos perdoando aqueles que têm pecado contra nós. Então vocês percebem o vínculo que é necessário. Então, quando oramos, precisamos considerar que somos pecadores. Hoje, muitas das orações excluem esse fato de que a pessoa é pecadora. Simplesmente as pessoas oram e colocam as suas petições e colocam as suas mensagens a Deus, e muitas delas se esquecem que são pecadoras e que precisam confessar esses pecados diante de Deus. E que esses pecados precisam ser purificados por Deus, precisam receber o perdão de Deus. E muitas pessoas esquecem que precisam perdoar o irmão. Por isso, é um elemento essencial, fundamental nas orações, a confissão, o pedido de perdão, que está vinculado a perdoar
o irmão. Nós não podemos simplesmente falar que conversamos com Deus, que dirigimos várias palavras para Deus, muitas palavras de ordem, muitas frases de efeito diante de Deus. Nada disso tem valor se não tivermos um coração contrito, onde nós buscamos a Deus com humildade, pedindo perdão pelos nossos pecados e buscando a reconciliação com os irmãos. Esse, então, é um segundo elemento dessa segunda parte, que é as nossas petições que dizem respeito a mim e a você. O terceiro está na continuidade: não nos deixe cair em tentação. Versículo 13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ninguém precisa entrar numa tentação para tentar depois se livrar dela. Jesus ensina que nós devemos orar diariamente para que não entremos em tentação. Então, diariamente precisamos nos lembrar para que Deus nos livre da tentação, para que Deus nos livre do mal. Evidente que sabemos que todos nós estamos sujeitos e todos nós somos vulneráveis. Mas certamente muitas das situações poderiam ser evitadas se buscássemos mais a Deus em oração. Se pedíssemos mais para que Deus nos livrasse da tentação e nos livrasse do mal. Nós estamos vivendo no mal. O coronavírus é um grande mal. E precisamos orar constantemente, diariamente, para que Deus nos livre desse mal. Isso não significa que nós não vamos tomar as providências que são necessárias. Não, mas as providências todas, muitas vezes, são insuficientes. E nós precisamos da proteção que vem do alto, da proteção de Deus. Por isso, precisamos orar a cada dia, a cada momento, para que Deus nos livre do mal. Para que Deus nos livre da tentação. Então o inimigo Satanás está em derredor, procurando a quem possa tragar, devorar, destruir. E quando nós estamos orando, pedindo a proteção de Deus, para que Ele nos livre, tanto do mal, como de sermos tentados, tentações que venham fazer com que venhamos a cair. Então a oração diária que Jesus ensina é uma oração onde nós devemos pedir para que Deus nos livre da tentação, para que Deus nos livre de todo mal. 1 Coríntios 10, 12 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Algumas pessoas parecem que se julgam imunes às tentações da carne. Mas tais pessoas se esquecem que os pecados do espírito, como orgulho, justiça própria, julgamento do irmão, são tão ou talvez até mais graves do que alguns pecados da carne. Então, todos nós precisamos estar alertas, vigilantes, e não somente isso, mas com espírito de oração, orando constantemente, para que Deus nos livre da tentação e nos livre de todo mal. E a oração do Pai Nosso termina com as palavras: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso é uma doxologia, é uma palavra grega que significa doxo, glória, honra, louvor, e logia, palavra, né? E nós vemos isso várias vezes no livro de Salmos, no Novo Testamento, nos escritos de Paulo. Então são expressões de louvor que demonstram a grandeza de Deus. Mas também é uma conclusão da oração que mostra quem é Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Então, quando nós oramos, nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Nós fazemos a nossa petição, sabendo que oramos para um Deus que reina, um Deus que governa, um Deus que tem todo o poder, um Deus que é um Deus glorioso. Qualquer pessoa que busca Deus precisa se submeter a esse domínio de Deus. Então, quando nós oramos, nós precisamos nos submeter ao domínio de Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus é poderoso para realizar qualquer coisa de acordo com a vontade dele. Todo o poder pertence a Deus. A oração do Pai Nosso, meus irmãos, não é uma reza ou uma mantra. A oração do Pai Nosso é um modelo onde existem princípios, onde existem lições, onde existem elementos que precisam conter na nossa oração. Agora, esses princípios, esses elementos, eles estarão presentes nas nossas orações a partir do momento que tivermos um conhecimento maior de quem é Deus, do seu domínio, da sua soberania, da sua glória, da sua santidade. E a partir do momento que tivermos um conhecimento e uma consciência maior de quem somos nós, pecadores, carentes, vulneráveis, frágeis. Então a oração do Pai Nosso revela esse contraste. E quando nós reconhecemos então Deus soberano, Deus que domina, Deus que governa, Deus que é santo, mas um Deus que é Pai amoroso, Ele não é tudo isso como estivesse distante de nós, mas Ele é um Pai amoroso. E quando nós reconhecemos isso, então podemos orar com mais eficácia. Podemos orar com comunhão. Podemos orar com intimidade. Podemos orar insistentemente, sabendo que Deus é por nós, que Deus está ao nosso lado e que Deus nos ama. Meus irmãos, nesse tempo de Covid-19, que possamos desenvolver a nossa vida de oração, que possamos nos aprofundar no conhecimento de Deus, que possamos estar mais perto de Deus através da oração. Que Deus vos abençoe. Amém. Amém.